Bom, queridos irmãos, então hoje nós vamos falar sobre o tema Vencendo as Tribulações. E a primeira questão para a qual nós gostaríamos de chamar a atenção diz respeito exatamente a essa palavra tribulações. O que nós entendemos por tribulações? Quando nós vamos ao dicionário, nós encontramos os seguintes significados para essa palavra: aflição, tormento, adversidade, aborrecimento. Ou seja, as tribulações são todos aqueles problemas que acontecem no nosso dia a dia. Problemas esses de ordem sentimental, de ordem espiritual, muitas e muitas vezes também problemas de ordem material. Então são aquelas nossas preocupações. A falta de dinheiro, muitas vezes, para arcarmos com os nossos compromissos financeiros. Às vezes, trata-se de problemas como enfermidades na família. Outras vezes, são problemas ligados à psique mais profunda do ser humano, aqueles problemas que têm a sua razão, muitas vezes, em comportamentos que nem são desta vida, mas de vidas anteriores, e que acarretam consequências negativas para o campo emocional das criaturas, como, por exemplo, depressões, ou às vezes distúrbios de ordem alimentar, como por exemplo anorexia, bulimia e assim sucessivamente. Ou seja, as tribulações, elas são de diversos tipos, de diversas ordens e podem acometer a cada um de nós. Para além desse significado comum da palavra tribulações, no entanto, é interessante que nós reflitamos sobre o significado dessa palavra à luz do que nos coloca a doutrina espírita. Ou seja, as tribulações, elas continuam dizendo na doutrina espírita respeito a esses nossos sofrimentos e a essas nossas dificuldades, sejam elas de que natureza forem. No entanto, a doutrina espírita vai nos dizer, vai nos esclarecer que muitas vezes há uma necessidade para que esses sofrimentos ocorram nas nossas vidas. E essas necessidades dizem respeito às inúmeras reparações que muitas vezes nós temos que empreender uns em relação aos outros, mas principalmente em relação às nossas próprias consciências. Então, quer dizer, muitas vezes, ao longo aí do nosso percurso, da nossa jornada, ao longo das reencarnações, nós vamos amealhando uma série de débitos em decorrência dos nossos comportamentos inadequados, das energias que nós temos, que muitas vezes são mal direcionadas. E aí, em consequência disso, temos que padecer de algumas aflições. Mas que fique claro que isso não se trata de uma imposição divina, né? Então, não é porque Deus é masoquista, por exemplo, que ele quer que a gente sofra. Mas muitas vezes esses sofrimentos acontecem em decorrência dos nossos próprios comportamentos. E aí, à medida que a nossa caminhada evolutiva, ela vai crescendo, ou seja, à medida em que a nossa consciência vai aumentando, em que nós vamos progredindo em termos morais, nós vamos compreendendo um pouco melhor esse percurso. Mas conforme está registrado no próprio Evangelho de Jesus, o escândalo há de vir, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Com essas palavras fortes, retratadas pelos evangelistas, Jesus nos chama a atenção para a necessidade do mal. Luiz Carlos Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, vem nos esclarecer que a palavra escândalo, na sua etimologia, é uma palavra que significa pedra de tropeço. Esse primeiro significado da palavra, ele é muito instigante para nós, porque imaginemos uma pedra colocada nos nossos caminhos. Quando a gente tropeça numa pedra, em geral, nós caímos para frente, nós não caímos para trás. Ou seja, todo tropeço que nós damos na nossa vida, certamente é algo que vai nos auxiliar e que vai nos motivar para esse nosso crescimento espiritual. Então, quando Jesus nos coloca que o escândalo há de vir, ele chama a atenção para a nossa atual condição espiritual, para o estágio em que nós nos encontramos no nosso planeta, que, como nós sabemos, é o planeta Terra, é um planeta no momento, né, de provas e expiações, passa por um período aí de transição com vistas ao mundo de regeneração. Então, o escândalo há de vir, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo, ou seja, não procuremos ser instrumentos do mal.
Procuremos ser instrumentos do bem. Procuremos advogar a causa do bem, né? Então, vamos tentar manter a nossa serenidade, a nossa paz de espírito, justamente vencendo essas tribulações. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente entender bem esse contexto que a doutrina espírita nos coloca. Tanto é assim que no Evangelho segundo o Espiritismo, há um item, né? Uma mensagem proferida pelos Espíritos, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, em que a espiritualidade vai nos colocar as diferenças entre o bem e o mal sofrer. Então, o sofrimento ele é inerente à nossa condição humana, não podemos evitá-lo, mas podemos minimizá-lo. E aí, essa é a questão do bem sofrer. Ou seja, ampliando a nossa compreensão, nós vamos aos poucos entendendo isso e vamos utilizar os recursos necessários para minimizar esses sofrimentos. Essa que é a grande questão. Porque, às vezes, quando a gente fala bem sofrer, é uma expressão que pode ser entendida de uma forma equivocada, né? Como se nós gostássemos de sofrer. E, na verdade, isso não corresponde à realidade, porque nós sabemos que nenhum de nós gosta do sofrimento, né? Sofrer não é bom, não nos traz paz ao coração e à nossa mente. Mas quando a gente entende que aquilo faz parte da nossa caminhada, quando a gente entende que a nossa visão é uma visão muito limitada, porque é uma visão circunscrita a apenas um momento da nossa passagem aqui na Terra, ou seja, ao momento da nossa encarnação, então quando nós entendemos, né, que há muitas moradas na casa do Pai, que há muitas oportunidades para que nós estagiemos, tanto em orbes propriamente ditos, quanto nas esferas espirituais, ou seja, né, quando a gente compreende toda essa trajetória do ser, né, que nasce um espírito simples e ignorante e que vai alcançando degraus em termos de moralidade, aí esse sofrimento ele fica muito mais fácil de ser carregado. Então, esse aqui é o bem sofrer. Não quer dizer que em momento algum, né, porque nós estagiamos, às vezes, até em determinadas propostas religiosas, como a própria doutrina espírita, não quer dizer que nós estaremos livres do sofrimento. Quem dera, né? Nós gostaríamos muito que fosse assim. Lá no nosso íntimo, né? Esse é um sentimento que certamente todos nós cultivamos. Mas nós sabemos que esse ainda não é o momento, né? Que essa ainda não é a melhor maneira, o melhor mecanismo para nós. Porque quando o planeta alcançar o estágio de mundo de regeneração, futuramente de mundos felizes e no último patamar, né? De mundos celestiais, ou seja, quando nós alcançarmos o degrau de sermos espíritos puros, assim como Jesus, e sabemos o quanto ainda estamos longe disso, aí sim nós vamos entender, né, o que é essa felicidade plena e não teremos mais necessidade do sofrimento. Mas, tal como nós nos encontramos na contemporaneidade, ainda temos essa necessidade. Então, dito isso, entendido, né, a que nos referimos quando nós usamos essa palavra tribulações, nós vamos propor no estudo da noite de hoje que a gente pense uma espécie, digamos assim, de percurso, tá? Dividido em 3 etapas ou em 3 ferramentas que nós podemos usar para vencer as tribulações. Porque aí a gente poderia dizer assim, muito bom, nós compreendemos, né? E às vezes, inclusive, aceitamos a necessidade da vivência desses sofrimentos, mas às vezes não sabemos como vencê-los. Quando somos atordoados no nosso dia a dia, né, por todos esses problemas, às vezes nós nos sentimos sem esperança, nós nos sentimos desesperados e não sabemos o que fazer. Então, o objetivo hoje é que a gente reflita como fazer, ou seja, como vencer essas tribulações. E a primeira questão que nós gostaríamos de colocar, né, o primeiro elemento é o elemento da fé. Na sequência, nós vamos falar sobre a questão do trabalho e, no último momento, nós vamos estabelecer uma espécie de roteiro para a paz, baseado no que nos coloca a mentora Joana de Ângeles ao longo da sua série psicológica, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a questão da fé. E, para isso, nós vamos recorrer ao que nos coloca o próprio Jesus, tá? No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, entre os versículos de número 14 e 19. Que Kardec, né, vai trabalhar essa passagem, no caso especificamente, no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo A Fé Transporta Montanhas. Nessa passagem, é narrado pelo evangelista Mateus o seguinte: quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele,
ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, algumas elucidações, né? Alguns comentários sobre essa passagem, tá? Primeira questão é essa figura, essa criança que eles apresentam a Jesus e que é colocada aqui pelo evangelista, né, como lunático ou possuído por um demônio. Nós temos que entender, gente, que a linguagem dos evangelhos, ela é, primeiramente, né, em princípio, uma linguagem adequada às pessoas daquela época. Então, algumas imagens, alguns adjetivos dos quais Jesus se utiliza ao longo dos evangelhos podem hoje nos parecer pouco condizentes com o amor que Jesus nutria pelos seus semelhantes, com a natureza dos seus ensinamentos, mas era uma linguagem em tudo adequada à compreensão e ao estágio evolutivo do povo daquela época. Então, quando é narrado pelo evangelista, né, que se tratava de alguém que estava, de uma criança que era lunática ou possuída por um demônio, porque isso está de acordo com as crenças que eles alimentavam à época. Então, hoje, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, a gente já compreende que se trata certamente de um processo obsessivo, em que há a influenciação de um espírito sobre o outro, né? O processo obsessivo que nós conhecemos de modo mais perto, como nós sabemos, é o processo dos desencarnados em relação aos encarnados, em que acontece a sintonia negativa em decorrência do fato de que o encarnado, muitas vezes, ele alimenta uma série de pensamentos negativos, né? Muitas vezes, inclusive, se regozija nesses pensamentos, criando aí um canal de comunicação com esse outro espírito. Muitas vezes também há relações pretéritas, né? Ou seja, esses espíritos já conviviam, já se conheciam de alguma forma, e essa influência, ela é resultado na vida atual de outras relações menos felizes que têm havido entre esses dois espíritos. Então, esse é o tipo de obsessão que nós mais comumente conhecemos, ainda que existam outros, né? Como a própria Sueli Caldas Schubert nos coloca na obra dela, né? Ela faz uma nomenclatura lá em torno de 5 tipos de obsessão, inclusive de encarnado para encarnado, né? Então, são as influenciações que nós podemos sofrer. Agora, a grande questão aqui é que os discípulos, eles não conseguem fazer esse processo, né, de, abre aspas, retirar esse demônio, né? Então, esse processo de, aspas, desobsessão. E a grande questão que eles vão colocar para Jesus é essa: por que que Jesus consegue fazer e por que que eles não conseguiram fazer? E aí é que vem essa linguagem forte de Jesus, né? Quando Jesus fala, né, mais ou menos assim: ó raça depravada, até quando vos suportarei? Na verdade, é muito mais uma forma de Jesus nos chamar a atenção, como a gente vai ver na sequência da passagem, para a nossa pouca fé, né? Então, a grande questão é a pouca fé que os discípulos tinham. Isso é reiterado em outras passagens ao longo dos evangelhos também, né? Como, por exemplo, aquela famosa passagem em que Jesus, ele convida os discípulos, né, para entrarem numa embarcação à noite, e aí a embarcação dos discípulos, está lá no Evangelho de Marcos, é acometida por tempestades. E aí Jesus, então, acerena o vento, acerena a tempestade, quando acordado pelos discípulos. E aí ele diz a mesma coisa, né? Homens de pouca fé.
Quer dizer, a grande questão que perpassa os discípulos também é a nossa questão. Porque é claro que nós também somos discípulos de Jesus, né? Somos aprendizes do Evangelho. Agora imaginemos, né? Se aqueles que tinham um contato mais direto com a psique do Cristo, né? Com as energias emanadas pelo Cristo, naquele momento, não davam conta de compreender a sua mensagem, imaginemos nós, que até hoje ainda estamos aqui nesse processo de encarnar, né? Encarnação atrás de encarnação, estudo atrás de estudo, para ver se melhoramos um pouquinho, né? Então, isso para a gente ter uma noção do quanto esse nosso percurso é longo. Então, o que Jesus vai dizer aqui, vai chamar a atenção, é exatamente isso, né? É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, e aí, eu costumo brincar que nessa hora a gente sente até vergonha, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o tamanho, né, de um grão de mostarda, mas é muito pequenino. Né? Então, quer dizer, o que Jesus está falando? Olha, a gente não tem 1/10 da fé que nós deveríamos ter. Porque a nossa fé não é do tamanho nem de um grão de mostarda. E aí ele segue dizendo que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a uma montanha, põe-se daqui até lá e ela se poria. E aqui também é claro que a gente tem que entender a metáfora da qual Jesus está se valendo neste momento. Não é, obviamente, uma montanha física, porque isso é uma coisa impossível diante das leis da natureza, e é claro que o Cristo não contraria as leis da natureza. As leis naturais, porque as leis naturais são, obviamente, as leis de Deus, são irrevogáveis, né? E não são passíveis de mudança ou de alteração. Isso tem que ficar claro. Então, essa montanha aqui na passagem diz respeito às nossas montanhas das dificuldades, ou seja, às nossas tribulações. Então, são os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Então, para que é que Jesus está nos chamando a atenção nessa passagem? Ele está nos chamando a atenção para o fato de que nós devemos alimentar bem essa nossa fé. E aí nós temos que ver o que nós estamos compreendendo por fé. Kardec, nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que a fé é quando eu tenho um objetivo e faço tudo para alcançar esse objetivo.